Boa noite, gente linda. Tem dias que eu não gravo, tá com uma saudade de gravar, sabe? De falar de Jesus, mas tive uns dias bem complicados aí. Agora tá tudo bem, tá? Meu marido contraiu pneumonia, foi parar no hospital. Aí eu fiquei sem gravar, que a luta de hospital não é brincadeira, né, gente? Mas me deu uma saudade, hoje eu tô aqui desajeitada, sabe? A gente, quando pega o ritmo, né, é bem melhor as coisas. Então, nós hoje vamos falar do capítulo 25, do versículo 14 até o versículo 30. Precisa assustar não, porque ela é rapidinha, essa parábola. É a parábola dos 10 talentos. Essa parábola, ela está inserida no chamado sermão profético. É aquele enorme sermão que Jesus fala, que ele casca os escribas e os fariseus, ele dá vários exemplos. E lá no final do sermão, ele fala dos tempos, né, do sinal dos tempos, do final dos tempos. E essa parábola é bem no finalzinho do capítulo 25, onde Jesus traz o chamado sermão profético. Para a gente entender por que Jesus inicia dizendo, porque isso também é como um homem que. Porque isso que? É porque antes Jesus estava dizendo para a gente vigiar e orar, para a gente estar sempre preparado para a hora da vinda dele, Senhor, que ele prometeu que viria uma segunda vez. Não encarnado, ele mesmo explica, mas em espírito. E ele coloca que o Filho do Homem será visto do Oriente ao Ocidente. E ele vem explicar isso aí pra gente. E nessa parábola, ele inicia dando seguimento àquilo que ele estava falando no seu sermão. O autor aqui que divide em trechos e coloca, né? O sermão continua, o sermão profético continua. Então, ele inicia dizendo assim, porque isto é também como um homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Gente, eu estou gravando isso aqui, hoje é 18 de dezembro de 2024. A televisão está mostrando os Estados Unidos e está o maior escândalo com a questão dos OVNIs que estão aparecendo lá, que estão insistindo em dizer que aquilo é drone. Eu rio tanto dessa gente. Olha isso aqui, eu nunca tinha prestado atenção nesse pedacinho. Olha como que a gente lê e não presta atenção. Por isso que a gente deve estudar. Ler uma vez, ler duas, procurar ler versículo por versículo para a gente poder entender. Olha só. Porque isto é também como um homem que partindo para fora da terra. O que é partir para fora da terra? É ir para o espaço, é ir para outros mundos, é ir para outro lugar. Que lugar é esse? Como é que será esse lugar? Então a gente tem que colocar, né, a cabeça para funcionar. São tantas as passagens, são tantas as frases que Jesus deixa claro que na morada da casa, na casa do meu pai tem muitas moradas. E eu lá vou e ainda vou te preparar um lugar. Que lugar? Um lugar que eu vou usar as duas pernas, os dois braços, a visão, a gustação, o olfato, o tato. Como que será? Eu vou ficar lá voando no meio das nuvens? Como que será esse lugar? Eu tenho uma cama para me deitar, uma cadeira para me assentar? Como que será esse lugar que Jesus tanto fala dele, do reino de Deus? É um ventinho, uma alminha voando assim para lá e para cá, ou tem vida em abundância?
Mas vamos voltar aqui à nossa parábola, né? Então esse homem, ele ia para fora da terra e ele chamou os servos, entregou-lhes os seus bens. Aqui Jesus está falando é dele mesmo, dele mesmo. Então, qual que é o bem nesse caso aqui? É o planeta. São os bens que ele deixa nas nossas mãos. Ele ia partir para muito longe, igual fala aqui. Então, daqui a pouco nós vamos falar que ele ausentou-se para muito longe. E Jesus veio, preparou os ensinamentos, deixou para a gente e partiu para muito longe. Porque o mundo em que Jesus vive é muito longe disso aqui, gente, muito longe. Eu nem me atrevo a dar um palpite, mas para mim é para cima da 30ª dimensão. Nós estamos na 3ª, né, gente? 3ª ainda. Lutando para passar para a 5ª. Tem gente que pergunta, por que não a 4ª? É porque a 4ª é só de desencarnado, tá? Então, da 3ª nós vamos pular para a 5ª dimensão. Agora, na transição do planeta. Então, vamos lá. Esse homem, então, dividiu os seus bens. A um, ele deu 5 talentos. A outro, ele deu 2 talentos. E a outro, ele deu 1 talento. O que é esse talento? Tem 2 sentidos. O talento é aquele dom que a gente tem. Todo mundo tem um talento. Tem. De representar, de cozinhar, de construir uma casa, um alfaiate, uma costureira, uma bordadeira, né? Uma pessoa que se dedica a cuidar dos doentes, um enfermeiro, um médico, um dentista. São os dons. E tem gente que tem vários. Tem gente que tem um só, mas tem gente que tem vários dons, né? Eu costumo dizer que a mulher é uma coisa fantástica, a quantidade de dons no dia a dia, né? Uma dona de casa, uma mãe, ela aplica num dia só, ela é professora, ela é enfermeira, ela é psicóloga, ela consola, ela cura uma ferida, ela faz um curativo. Então, assim, ela cozinha, ela lava, ela passa, e por aí afora esse monte de dons. Esse é uma forma de talento que cada um de nós recebe. E nós, todos, temos talentos diferenciados uns dos outros, porque cada um é um, somos seres individuais. Qual que é o outro sentido de talento? Aquela época de Jesus, tinha um dinheiro que se chamava talento. E esse era o maior, era o mais valioso de todos. Eu peguei uma colinha, tá, gente? Então, um talento, vamos dizer, é moeda de troca, tá, gente? Um talento valia 58 quilos de ouro. Um talento, uma moeda. Imagina. Quando a gente fala assim, 58 quilos, a gente joga, pensa numa moeda aqui do tamanho desse quarto, né? Desse cômodo aqui. Mas vamos esquecer que o ouro pesa muito, tá, gente? Então, um talento era uma moeda de 58 quilos. Se Jesus deu para 5 talentos, eu fiz aqui a continha, tá? Ele deu 290 quilos para esse dos 5 talentos. Para o que recebeu 2 talentos, ele deu 116 quilos de ouro. Para o que recebeu 1 talento, ele deu 58 quilos, que era o valor da moeda, maior moeda da época, chamava talento. Então aí as 2 formas de talento. E mais engraçado é que ele vem dizer assim, e deu 5 talentos a um dos servos, né? E a outro 2, ao outro 1. E a cada um segundo a sua capacidade.
Por que Jesus fala que deu 5, deu 2 e deu 1? Porque cada um de nós tem uma capacidade de ter talentos. Eu posso ter um talento só, e você que está aí me ouvindo, ter 1000 talentos, 100 talentos, né? 10 talentos. Então ele deu segundo a capacidade e ausentou-se logo para longe. Logo por quê? Jesus ficou muito pouco tempo conosco, né? Mais ou menos aí 33, 35 anos que ele ficou aqui. E ele logo desencarnou, aliás, daquela forma horrível que foi a crucificação, e ele partiu para longe. Logo ele partiu para longe, ele foi embora, para fora da terra, para outro mundo, para outra morada da casa do Pai. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, granjeou outros 5 talentos. Ou seja, ele dobrou aquilo que o Senhor, que tinha aqueles bens, deixou com ele 5 talentos. O que ele faz? Ele multiplica. Ao invés de 5, ele agora tem 10 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Ao invés de 2, ele passou a ter 4 talentos. Não vamos ficar pensando só no ouro, no dinheiro, não. Aqui Jesus está falando de talentos, de dons, que cada um tem o seu. Mas o que recebera 1 talento foi, cavou a terra, na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ele escondeu aquele 1 talento. Cavou lá um buraco, escondeu lá dentro. E muitos de nós fazemos isso. Escondemos o nosso talento. Sim, a gente esconde. Mais à frente, Jesus vai dar um exemplo bom da gente estudar a esse respeito. Muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Jesus vai vir fazer conta, e ele está chegando, viu, gente? Está pertinho da chegada dele, a segunda chegada. Não em corpo materializado. Não, ele não vai se materializar mais. Mesmo porque, se ele fizer isso, eles matam ele na mesma hora. Na mesma hora. Ele não vai ser doido de fazer isso. Ele mesmo fala, o Filho do Homem será visto do Oriente ao Ocidente. O Filho do Homem será como um vento que passa. Então ele vem para pedir conta, sim. Eu deixei o planeta a seu cargo. Você cuidou muito bem, despoluiu os rios, quer dizer, nem poluiu os rios, nem os mares, não jogou lixo por aí, não depedrou a natureza, não fez queimada. Já pensou se fosse assim, né, gente? Ele vem pedir contas. Olha os bens que eu te entreguei. O que você fez deles? Vamos lá então para as contas, né? Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. Ou seja, Senhor, eu dobrei o que o Senhor me deu. O Senhor me deu 5, eu granjeei mais 5. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco de evolução. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ou seja, você vai para um lugar maravilhoso. O gozo do seu Senhor.
Você vai viver uma vida paradisíaca, porque você é bom e é fiel. Você multiplicou os talentos que eu te entreguei. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Então ele entrega ao Senhor, ao invés de 2, ele entrega 4 talentos para o Senhor. Disse-lhe o seu Senhor, a mesma coisa: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, eu escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Esse terceiro servo, então, o que ele faz? Ele entrega para o Senhor aquele 1 talento que o Senhor deu para ele. Por quê? Ele teve medo. Ele preferiu enterrar, esconder o talento. E a gente faz isso. A gente esconde o talento. A gente cava um buraco. Não tem até um ditado que fala que a gente enfia a cabeça lá dentro igual avestruz. Aliás, eu nunca vi um avestruz fazer isso, mas dizem que ele enfia a cabeça no buraco. A gente prefere enfiar a cabeça no buraco do que a gente arriscar a dobrar os nossos talentos, a fazer mais, a se atrever. E daqui a pouco nós vamos falar do Djar. Fica aí, não vai embora não, que você vai gostar de saber do Djar. Djar é D, mudo, J-A-R. Djar. Daqui a pouquinho a gente vai falar. Devias então... Não, desculpa, gente. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Você sabe, tanto é que você mesmo vem falar isso comigo. Que eu semeio, eu colho onde eu não semeei. Então, eu ajunto onde eu não espalhei. Olha os feitos do Senhor. E você sabia disso. Devias, então, ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Os talentos que eu te dei, você já podia estar colhendo juros dele. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. Lembra lá do primeiro? Que ganhou 5 talentos, granjeou mais 5, ficou com 10, entregou 10 para o Senhor? Aqui o Senhor está dizendo, entrega este 1 talento para ele. Agora presta atenção nesse versículo, tá, gente? Ele é difícil de entender. E a gente, se não raciocinar bastante, a gente vai pensar que Jesus é injusto. Olha só. Porque a qualquer que tiver, será dado. E terá em abundância. Todo aquele que já tiver, vai ganhar mais. Vai ter em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Aí é hora da gente pensar assim, ué, mas então
Quem é rico vai ficar mais rico ainda. Quem não tem nada, até o que tem vai ser tirado. Aqui a gente está entendendo que Jesus está falando das coisas espirituais. Jesus está falando da sabedoria. Jesus está falando do conhecimento. Sim, duplicar conhecimento. Então, aquele que não tem, a gente aqui lembra da parábola da semente. Quando aquela pessoa que recebeu a semente jogou pela beira do caminho e nem ligou para ela. Ela esturricou ali e também vieram as aves, o maligno, e comeram a semente. Então, quando a gente não tem, até o que a gente tem será tirado. Será tirado por quem? Pelo maligno, pelas trevas. Será tirado pelo obsessor. Ele vai estar sempre cutucando na nossa cabeça e dizendo: não mexe com isso não, vai procurar sua missa não vai lá na igreja não, pastor enjoado. Não, vai assistir as lives da Regina não. A Regina fica ensinando muito sobre Jesus. Não, tira. A própria família começa a implicar. Então, até o que tem lhe será tirado. Tira sim. É aquela pessoa vazia. É aquela pessoa que se encaixa direitinho. Lembra daquela canção da Gabriela? A síndrome da Gabriela? Como é que ela é? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Não saio do sofá, não saio da Plim Plim, não saio da Netflix, não saio. Não saio. Então, antigamente era o clube, né? Eu não saio do clube. É o que Jesus está dizendo. Até o que tem lhe será tirado. Vamos falar do Djar? Djar. O Djar é o seguinte: é uma grande máquina, imensa lá no espaço. Claro, computador. Só que é um tipo de computador que nós aqui nem conhecemos. É um computador, vamos dizer assim, espacial. E este Djar é o que registra tudo que se passa no planeta Terra. Vocês pensam que lá no mundo espiritual tem um anjinho da guarda, uma borracha com um lápisinho anotando: hoje a Regina deu um prato de comida na porta dela. Hoje a Regina negou a ajuda a quem estava necessitado. Hoje a Regina maltratou a família dela. Você acha que tem lá alguém com um lápis na mão anotando? Se nós aqui já não fazemos isso mais, tudo para o sistema, tudo para o computador. Até médico nem olha nos olhos da gente, fica ali naquele computador, ali para lá e para cá, para lá e para cá, naquelas teclas, nem olha na cara da gente. Imagina lá. Então o Djar, a função dele é o seguinte: muita gente que pergunta como é que vai ser feito a separação do joio do trigo. Como? Se, nós aqui agimos tanto para o bem quanto para o mal. Se não tem alguém anotando tudo, e esse alguém anotando poderia ser que ia errar, puxar a sardinha para os seus. Ou vocês nunca pensaram nisso? Vocês acham? Sabe aquela briguinha entre o anjo da guarda e o diabinho? Vocês acham que não tem? Claro que tem. Claro que tem. O papel do Djar é o seguinte: ele lança periodicamente em nossas vidas, ele lança periodicamente na nossa mente uma motivação para a gente ir em frente. Presta atenção.
A gente começa com o pensamento, eu acho que eu estou precisando plantar umas árvores. Gente, me deu um estalo aqui, por que eu não faço uma faculdade? E me deu um clique aqui, eu vou concluir meu ensino médio, que eu parei lá atrás. Me deu um estalo aqui, essa semana ainda eu vou começar a visitar a enfermaria do hospital. Vou lá no Hospital do Câncer, vou levar uma palavra amiga, vou lá no asilo, ouvir os velhinhos que têm suas histórias para contar. Vou fazer um curso de culinária, vou fazer uns bolos para fora. E por aí nós vamos tendo umas ideias, e de já só dá ideia boa, tá? Para a gente adquirir sabedoria, para a gente aprender mais a respeito da vida espiritual, para a gente estudar mais, para a gente ter compreensão. O Djar é aquele chamado fazedor, sabe de quê? A gente sair da zona de conforto. Sai da zona de conforto. Eu vou te empurrar. Ele empurra a gente. E não tem idade. Pode ser em qualquer idade. Tem muita gente que dá um salto. Tem. Quando eu morava num outro bairro, eu tive um vizinho, o senhor Pedro. A vizinhança inteira ficou apaixonada. O seu Pedro foi contar pra gente uma pracinha, e a gente de vez em quando reunia ali naquela pracinha, tempo bom, gente. E o seu Pedro contou pra gente que tinha passado no vestibular de medicina. Da minha casa era mais alta e a dele mais baixa. Eu tinha até uma rampa enorme para chegar lá, e a dele lá na rua, no nível da rua. Eu via de madrugada, bem ainda começando a clarear o dia, o seu Pedro com os livros na mão, estudando, lendo, ele caladinho, não falou nada para ninguém. Vocês acreditam? 82 anos. Desculpa, gente. 62 anos. Seu Pedro fez o vestibular de medicina na Federal, que é lotada, né? Na pública, e passou. E foi estudar medicina. Nós ficamos encantados com aquele velhinho, tão magrinho, tão reservado, morava sozinho, cuidava do jardinzinho dele, uma gracinha. Foi fazer medicina. Sim. Eu tenho um outro caso. Uma senhora, essa é de 82 anos, tá, gente? Uma senhora de 82 anos ia fazer aniversário. Gente abastada. E os filhos, então, num dia de um almoço lá, mamãe, o que a senhora quer ganhar de aniversário? Porque nós estamos aqui pensando o que nós vamos dar para a senhora. A senhora está tão quietinha dentro de casa, acomodada. O que a senhora quer ganhar? Sabe o que ela respondeu? Eu quero um violino Stradivarius. E o filho mais velho falou, que isso, mamãe? 82 anos, com as mãozinhas tudo encarquilhadas, cheia de artrose, de artrite. Violino é um dos instrumentos mais difíceis que existe para aprender a tocar, mamãe. Sabe o que ela respondeu? Eu sei, eu tenho consciência disso. Eu quero começar a entender o que é um violino, como que processa a música. Aí depois eu vou fazer meus primeiros arranhões. Quando eu voltar na outra vida, eu já conheço o violino. É por isso que eu quero. Olha isso, gente. Ela sabia que nessa vida ela não ia conseguir tocar grandes áreas. Não, ela sabia que ela não ia conseguir. Ela queria dar os primeiros arranhões, né? Naquelas cordas do violino, para depois, mais tarde, ela realmente começar, desde a infância, a tocar violino.
Então, o Djar é assim. O Djar, ele nos impulsiona a caminhar para frente e para o alto. Ele não nos deixa ficar na zona de conforto. Ficar na zona de conforto é muito fácil. Aí o Djar vai empurrando. Ele vai nos empurrando. Eu estou botando toda hora a mão aqui, porque eu bati minha cabeça. Estou com um calombo aqui e ele está ardendo, sabe? Está ardendo mesmo. Então, o Djar, ele nos impulsiona para frente e para o alto. Acomodar, não. Enterrar talento, não. Você vai multiplicar, ou às vezes até mais, o seu talento. Para isso você ganhou. É o dom que você trouxe. Vamos voltar aqui? Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O que é trevas exteriores? Outro problema. É o exílio. Sabe aquela escola em que no final do ano tem as avaliações? Antigamente a gente chamava de prova, né? Eu vou fazer prova de fim de ano. Era o terror da meninada. Que ali iria definir quem ia passar de ano ou quem ia tomar o chamado pau, né? Vai tomar pau. Não vai passar. Então tá. Vamos colocar que nessa escola 80% quer estudar, quer prestar atenção nas aulas, tem bom comportamento, gosta da sua escola, gosta dos seus professores, dos funcionários daquela escola, da cantina, o zelador que limpa, que cuida do jardim. São aqueles alunos aplicados, esforçados, que querem mais. Eu quero sair do primeiro grau, eu quero passar para o segundo, depois eu vou passar para o terceiro, e eu vou fazer meu mestrado, depois eu vou fazer meu doutorado. Vai em frente. Esse é o papel do Djar. Só que nessa escola, os 20% não querem. Quer gazetear a aula, não quer estudar, não quer prestar atenção no professor, bagunça tudo, destrói, depedra a escola. Sim. O que vai acontecer com ele? Ele vai repetir de ano. 1 vez, 2, 3, 10, 1000, 1 milhão de vezes. São as vidas que nós vamos tendo oportunidade de recuperar aquele tempo perdido. Mas vamos colocar que 10% desses 20% aí não querem. Gente, estou dando um exemplo, não vai ficar fazendo conta não, tá? Se quiserem conta, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Não vai ficar fazendo conta não. De 80%, 20%, agora 10% da população. Eu estou falando daquela escola. Esses 10% não quer mesmo, quer bagunçar, sabe? Só quer rolê, né? Só quer droga, só quer festinha, vai na escola só para exibir o tênis novo, né? O que vai acontecer? Ele já teve 1, 2, 10 mil vezes de reencarnações, mas não quis mudar de ano, ele não quis. Ele não quis progredir dentro daquela escola. Ele vai ser o quê? Expulso. Não, aqui você não vai ficar. Você está tirando o lugar de outro que quer estudar. Lá na universidade, se chama jubilado. É uma palavra bonita para esconder expulso. É expulso, vai embora. Não, você está tirando a vaga de outro que quer estudar. Entendeu? Então, mandar para as trevas exteriores é exilar esse terráqueo que não quer passar de ano
nessa escola terrena. Não quer. Ele não quer de jeito nenhum. Ele só acha que isso aqui é um parquinho de diversão. Ele está aqui só para divertir. Ele não quer aplicar os talentos que ele recebeu. Cuidar da terra, cuidar dos mares, cuidar dos rios, fazer um plantio, ajudar alguém, ter amor ao próximo, aplicar o perdão. Isso. Aplicar a justiça, fazer alguma coisa ao seu redor. Não ficar enterrando talentos. Tem pessoas que passam uma vida inteira sem fazer nada. Nada. Aí Jesus vai chamar esse servo de quê? Inútil. É um servo inútil. Ficou comendo, bebendo, usufruindo de todos os bens do planeta e de outros seres humanos também. Sabe aquela ave de rapina que tudo ela pega para ela? Aquele ser egoísta, tudo ele pega para ele. É meu. Não vou fazer, não vou trabalhar, não vou me interessar, não quero. Então, esse ser, ele vai ser banido, porque ele vai combinar com outro mundo em que ele vai habitar. Ele não quer aprender, então ele vai ter que começar tudo de novo. Lá do primitivo. O planeta que ele vai ser exilado é um planeta em construção. Isso. É chamado de planeta em construção. Depois, são 5 os estágios, né? É em construção, é o primitivo, é o de provas e expiações, que é o que nós estamos agora. Passa a regeneração, que é o que nós vamos passar. Tomara que não demore muito, a regeneração, e depois vem mundos felizes. Eu falei, aqui tem 5, mas na verdade o de construção não conta, tá, gente? Então, começa com o primitivo, aí passa para provas e expiações, passa para regeneração, passa para mundos felizes. O 5º estágio é mundos celestes. Não vamos confundir com dimensão, tá, gente? Tem nada a ver com dimensão, não. Estou falando estágios que o mundo passa. Um mundo criado por Deus. Ele passa por todos esses estágios. Então, servo inútil é aquele que passou por várias vidas, várias encarnações e não aplicou o talento. Não multiplicou o talento que foi dado. Olha quanta maravilha que ele usufruiu durante uma vida. Desde o copo d'água até uma mansão, um veículo caro, tudo vem da natureza, tudo é a natureza que nos dá. A gente joga o comprimido na boca, esquecidos que foi a mãe natureza que nos deu. E a gente não faz nada, não planta uma árvore, não ara uma terra, não cuida de um jardim, fica ali com aquela vida inútil. Então, como diz na gíria, vai ralar lá no mundo em construção. Para depois ir para o primitivo, para depois ir para provas e expiações. São as saudades que a gente sente, que a maioria de nós aqui na Terra já somos exilados. Se acontecer agora de ser mandado para as trevas exteriores, que Jesus tanto fala, nós seremos exilados do exilado. Viemos exilados para o planeta Terra.
porque fizemos besteira no nosso mundo de origem. E agora estamos na iminência, como nos diz João, no livro do Apocalipse. João, então, ele vem nos dizer que 2/3 da humanidade será banida. Aqui ficará só 1/3. Aqui, no planeta regenerado por Jesus e os trabalhadores. Na Bíblia chama de anjos. Chama do nome que quiser. São os servos, são os trabalhadores do Senhor, junto com Jesus. É muito bonito. Mas acontece que eu considero que nós estamos vivendo hoje pior do que a Babilônia. Pior. Meu Deus, que horror que nós estamos vendo acontecer. O que esse aluno espera? O que esse aluno espera que vai acontecer com essa prova final? O que é a prova final de um planeta? É essa tribulação que nós estamos vivendo. Que tribulação, né, gente? Que loucura! A gente está vendo coisas que a gente... Meu Deus, como é que estou vendo um negócio desse acontecer? Que loucura! Então, fica aí a parábola dos 10 talentos para a gente se esforçar. Sai da zona de conforto. Pega a televisão e joga lá no Rio Paraibuna. Gente, Rio Paraibuna é aqui na minha cidade, tá, gente? Que é a zona da mata. Minha cidade é Juiz de Fora, Minas Gerais. Então, o nosso rio maravilhoso, lindíssimo, se chama Paraibuna. É nome indígena. Joga ela lá. Joga ela dentro do seu carro ou na traseira da sua moto ou até mesmo nas costas. Chega lá na ponte e fala... Tchum, joga lá dentro. Joga fora. Não faz falta nenhuma. Nenhuma. Então, presta atenção. Olha o que vamos olhar o que estamos fazendo dos nossos talentos. Não gosto de falar no singular, não. É no plural. Nós. O que nós estamos fazendo? Será que a gente já está procurando aprimorar? Será que a gente já está procurando fazer melhor do que a gente fazia? Tem uma frase de Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, em que que Allan Kardec pergunta a Santo Agostinho: o que devo fazer para melhorar ainda nesta vida? E os Espíritos respondem: ao final de cada jornada, cada dia, né, gente? Ao final de cada dia, pergunte para você mesmo: eu errei? Onde eu errei? Eu ofendi alguém? E reveja dentro de você a forma ou fórmula de amanhã não cometer os mesmos erros e se aprimorar-se. Aprimorar-se ainda nesta vida. Então, não enterrar os talentos, aprimorar, melhorar, evoluir. Isso é que o Djar faz com a gente. Ele lança uma energia nos impulsionando, mas ele sabe também aquele que aceita e que faz, e tem aquele que não aceita e não vai fazer. Está com a síndrome da Gabriela. Não adianta, o Djar tá que joga energia, vai lá, faz um curso, vai lá, vai trabalhar mais, trabalha mais 1 horinha, vai lá visitar o doente, vai lá participar da cesta básica, vai dar um alimento para quem tem fome, dá uma água para quem tem sede, vai visitar os encarcerados, dá um agasalho para quem tem frio. O Djar está sempre nos empurrando. Gente,
Eu não gosto muito de dar exemplo próprio, mas eu sou um exemplo disso. Quando que eu poderia pensar que um dia eu fosse gravar essas lives? Nunca. Eu tenho horror de tecnologia. Eu não sei mexer com isso aqui. Eu amolo meu neto até dizer chega. Ai, apagou. Ai, eu estava gravando um negócio, desligou. O que será que eu fiz? Eu não pensava que eu fosse fazer isso. Então, vamos à nossa frase de hoje. Mas, se soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Faz parte. Djar também está jogando, faz isso não. Olha o perdão que Jesus ensinou. Olha, amar o seu inimigo, orar por quem te maltrata, te persegue. Djar está sempre jogando. Essa máquina está sempre nos incentivando a melhorar, a subir a escada de Jacó, alçar voo da evolução. Gente, aqui está o artesanato de hoje. Essa é uma garrafa de cerveja, desculpa, gente. E essa é aquela long neck, né? Eu fiz a mãe e a filhinha. Eu falo que a mãe é a filha. Tá aí, é simples a garrafa. Isso aqui é barbante, isso aqui é retalho. Isso aqui eu ganhei essas borboletinhas. Olha que coisinha mais bonitinha que ficou. Tá aí um conjunto para quem gosta de vermelhinho, viu? É só vir buscar o seu artesanato. Artesanato mesmo, tudo artesanal, tudo feito à mão. Ó, bem acabadinho aqui também. Tá aí, você pode colocar uma flor e fazer um parzinho de jarra. Aí, então, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que a gente possa caprichar para poder aplicar, para poder granjear, multiplicar os talentos que recebemos. Um beijo no seu coração.